Boa noite, o Em Debate de hoje aborda o poder da escolha. O quanto devemos priorizar a moral e a ética na hora de tomarmos uma decisão. Tá no ar, mais um Em Debate. Para falar sobre esse tema, que é uma das premissas do Espiritismo, eu recebo aqui os candidatos à presidência da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a FERGS. Está aqui ao meu lado Paulo Brum, ele que já foi conselheiro da FERGS e que tem vasta experiência no movimento espírita e atualmente preside a Sociedade Espírita Luz e Verdade em Uruguaiana. Também está aqui comigo Jorge Pimentel, que já foi conselheiro fiscal da FERGS e atualmente é vice-presidente doutrinário da Associação Espírita Paz e Luz de Porto Alegre. Paulo, eu começo perguntando para ti, nós tivemos uma eleição no último domingo que colocou por mais 4 anos, na verdade, o nosso presidente e os nossos governadores. Agora teremos uma eleição também na Federação Espírita, no dia 10 de novembro, né? E eu te pergunto, toda escolha, ela deve ser bem pensada? Boa noite a todos. Cecília, para nós espíritas, Allan Kardec nos deu a pauta. E a pauta das nossas ações do dia a dia, das nossas vivências, elas estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele trouxe a vivência do Cristo. E pediu-nos, Allan Kardec, que para que a nossa vida fosse pautada nesses atos. Então, quando se escolhe alguém, quando se vai a uma eleição, como a que ocorreu no nosso país alguns dias atrás, como a que ocorrerá em nossa federação, a gente deve olhar os candidatos e suas trajetórias, assim como os seus planos pautados no Evangelho. A regra do bem proceder. E é por isso que a gente observou a nossa eleição no país com algumas questões bastante, digamos assim, nevrálgicas, né? Foi o comportamento que se esperava de alguns espíritas e o comportamento que se teve nas redes sociais. E o que se espera de uma eleição na Federação do Estado do Rio Grande do Sul é que a gente possa pautar as nossas ações como se nós nos espelhássemos no Evangelho de Cristo. E não no que se viu no mundo aí, que foram algumas questões que nós vamos debater aqui no decorrer do programa, bastante cruciais, bastante desagradáveis. Antes de ir para a pergunta seguinte, eu queria elucidar o pessoal de casa sobre a importância da Federação Espírita hoje no movimento no Rio Grande do Sul. Bem, nós, como candidatos, né, aos cargos de presidente, vice-presidente administrativo, nós temos uma grande preocupação não só na difusão da doutrina espírita por todos os meios possíveis e imagináveis, mas a nossa grande preocupação é com o Centro Espírita, que é a célula do movimento, Centro Espírita. Então, nós estamos preocupados em saber se o trabalhador de todos os centros espíritas do Rio Grande do Sul está chegando o conhecimento nele, conhecimento espírita, conhecimento das obras básicas de Allan Kardec, se ele está sendo bem treinado na casa, o que a FERGS pode fazer para favorecer esse processo de ensino-aprendizagem? Tá? Nós vamos colocar todos os meios que a FERGS tem à disposição das casas, para que elas possam dar o devido treinamento, a devida capacitação para esse trabalhador. Certo. E, inclusive, nós vamos mais além. Tá? Nós estamos preocupados com a saúde financeira do Centro Espírita em tempos de crise. Paulo, como é que tu achas que deve ser, voltando à questão da eleição, tá? Como é que tu achas que deve ser a conduta, porque é uma eleição com voto secreto, né? A eleição se baseia no voto da casa, né? Mas os trabalhadores da casa estão ali também, devem ter a sua participação nesse voto. Como é que tu achas que deve ser a conduta do espírita em relação a essa eleição? Uma conduta normal em tempos de eleição.
temos, no caso desta eleição da federação, 2 chapas. Sondar as 2 chapas. Normalmente, como se fez agora no processo do Estado e do país. Quem são os candidatos? Quais são as propostas? Aqueles que são dirigentes das casas espíritas, e nós temos 420 casas no estado do Rio Grande do Sul, eles proporcionarem aos seus trabalhadores conhecer as nossas propostas, estudarem as nossas propostas. Assim como falou o Pimentel agora, o que a chapa 2 Consolidação, que é a nossa chapa, ela vai proporcionar para o movimento espírita? Vai desafogar na parte financeira, vai trazer capacitação para trabalhadores, vai trazer um processo inovador, vai desonerar a casa espírita em alguma coisa, vai simplificar os seus processos, enfim, é fomentar uma discussão saudável. Porque o que se propõe? Se propõe a mudança, se propõe a oxigenação. Então a casa, que é a célula máter, muito bem colocada pelo Pimentel, é quem vai fazer essa avaliação e o seu representante, o presidente, é quem vai votar. Esse presidente, ele tem que ter a visão daquilo que a casa e aonde a casa está inserida realmente quer para a federação. Certo. Eu vou voltar uma pergunta com o Jorge, te perguntando o seguinte, um gancho que tu falaste na tua outra resposta em relação às obras de Allan Kardec. O Espiritismo é fundamentado na codificação de Kardec, né, através das instruções dos Espíritos, baseado extremamente, única e exclusivamente, na verdade, na mensagem que Jesus nos trouxe, né, nos ensinamentos de Jesus. Tu achas que hoje está um pouquinho esquecido esse estudo puro de Allan Kardec, das obras de Allan Kardec? Acredito que sim, é uma análise que a gente faz, inclusive na nossa UD Tristeza, que congrega todas as casas da região sul de Porto Alegre. Nós vemos que as pessoas realmente estão esquecendo, né, de estudar Kardec. E qual é a importância desse estudo? A importância é fundamental, né? As obras básicas, Allan Kardec, através das suas obras básicas, da Revista Espírita também, tá? É um estudo muito bacana, muito profícuo, a Revista Espírita, que o Allan Kardec publicou durante vários anos. Tá? E o Espiritismo, o movimento espírita, esquece de estudar isso. Nós vemos, por exemplo, mas são pessoas... obras fundamentais para que a Sim. gente possa entender o mecanismo todo do Espiritismo. Nós vemos pessoas, por exemplo, participando de reuniões mediúnicas sem ter jamais lido uma página do Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é fundamental, o seu estudo aprofundado é fundamental para que o espírita possa bem desempenhar o seu papel. Né? É como uma outra ciência, né, Pimentel. Nós temos o tripé, né? Filosofia, ciência e religião no Espiritismo. Outra ciência, por exemplo, ela tem os seus autores básicos. E a ciência espírita, ela tem Allan Kardec como seu principal autor. Né? Então, estudá-lo antes dos demais é fundamental para aquele que quer ser um adepto consciente, conhecedor da doutrina espírita. Por isso que, como um de nossos eixos principais, nós estamos propondo ao Estado do Rio Grande do Sul retomar aquelas sociedades que ainda não retomaram, né? Retomar o estudo de Allan Kardec, das suas obras. Em relação, então, a essas inovações, eu pergunto a vocês, e quem quiser me responder, fique à vontade, quais são as principais propostas, as mais inovadoras, na verdade? As principais a gente sabe que são bastante, né? Bastante propostas. Quais são as propostas, na verdade, que poderiam trazer alguma coisa de nova, de renovação para o Espiritismo? Da minha área, que é a área administrativa, né, que comanda também todo o financeiro da FERGS, né, eu, como bacharel em Ciências Contábeis pela URGS, eu vou usar todo o conhecimento, né, que eu adquiri na faculdade para fazer uma gestão financeira que realmente traga resultados não só para a FERGS, mas também
para o movimento espírita e para o centro espírita. Nós pretendemos investir muito na educação continuada do servidor, do trabalhador espírita. Nós pretendemos fazer ações para viabilizar a construção de dormitórios lá na Fergs, para esses companheiros que vêm do interior e não têm onde ficar, gastam dinheiro com hospedagem e tal. Nós isso a gente sabe na pele, né, Pimenta? Nós que viemos de longe. Imagina o Paulo, que é de Uruguaiana, quando ele vem para um evento em Porto Alegre, da federação, olha o que ele gasta com passagem, com deslocamento, com hospedagem, tem que ficar vendo quem é que pode hospedá-lo, senão vai ter que gastar do próprio bolso. Nós pretendemos fazer um estudo para viabilizar a construção de dormitórios dentro da própria Fergs para abrigar esses companheiros que vêm do interior. Além do que, é muito importante tu dar total transparência à gestão financeira da Fergs. Tem um portal. Bom, esse assunto a gente vai abordar num segundo bloco, com mais calma. Agora a gente vai pedir um breve intervalo e voltamos aqui com os candidatos à presidência e vice-presidência da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Até logo. Faz lembrar, faz animar, voar mais alto e viajar. Fechar os olhos e sonhar que quem amamos com a gente pra sempre vai ficar. Faz pensar o quanto é bom se entregar, se abrigar e ter no time sempre alguém pra toda barra segurar. Mas se um dia o vento levar a esperança pra outro lugar, lembre que o amor pela vida é o que fica, é pra se espalhar. Lembre que o amor pela vida é o que fica, é pra se espalhar. Lembre que o amor pela vida é pra se espalhar. Para quem ligou a TV agora, o Em Debate está de volta e nós estamos debatendo o poder da escolha, principalmente em época de eleições. Nós tivemos aí as eleições agora no domingo, já temos os nossos candidatos eleitos, mas a Federação Espírita do Rio Grande do Sul ainda não elegeu a sua próxima gestão. Estão comigo aqui, vamos relembrar, Paulo Brum, que é candidato à presidência da Federação Espírita, que tem vasta experiência no movimento espírita, já foi conselheiro da Fergs, e também Jorge Pimentel, que está concorrendo à vice-presidência, que também já foi conselheiro fiscal da Fergs. E aproveitando o gancho, que a tua experiência como contador, né, o que ela pode trazer para a gente poder vencer o desafio de fazer uma gestão simplificada do ponto de vista financeiro, mas também uma gestão inteligente? Nós estávamos falando agora há pouco na questão da transparência. O movimento espírita, trabalhador,
presidente de centro espírita, ele tem que saber de onde estão saindo as verbas da federação e onde elas estão sendo aplicadas mensalmente. Tá? E relatórios que vão para o site da Fergs, para o portal Transparência, que sejam inteligíveis para qualquer um. Tá? Não precisa ser contador para ler um relatório financeiro e verificar de onde entra o dinheiro e onde está sendo aplicado o dinheiro. Transparência acima de tudo. Mas nós precisamos usar todos os recursos, todas as nossas receitas de forma inteligente e aplicar na divulgação do espiritismo, com certeza, mas também nos centros espíritas que desenvolvem o trabalho de aperfeiçoamento dos seus quadros, tá? Dos seus trabalhadores, tá? Dar condições desses trabalhadores irem a Porto Alegre e serem efetivamente treinados na federação. Por isso esse plano de construir dormitórios na sede da federação será importante para que eles possam vir e ficar hospedados o tempo que for necessário para receber esse treinamento. E também descentralizar, desburocratizar a gestão. Hoje nós vemos uma gestão muito burocratizada. A gente vive num país extremamente burocrático, né? Desburocratizar todos os processos, essa área do Paulo, né? Que ele é o nosso especialista aí em gestão. Não há organização em que a gente não faça um mapeamento de processos e que se possa melhorar. Não é uma crítica contundente ao que está sendo feito agora, Cecília, mas uma revisão de processos em todas as organizações sempre cabe. Então, quando a gente faz uma análise de processo, nós observamos que tem pontos a melhorar. E essa é uma de nossas propostas. Pela expertise que nós temos nesse segmento, a gente vai implantar dentro da federação um mapeamento de processos e um processo de simplificação e desburocratização da gestão, para que o centro espírita tenha um acesso melhor à federação. Hoje é uma das grandes reclamações. Nós estamos visitando todo o estado do Rio Grande do Sul, capital, interior, e temos conversado com os nossos pares, e eles têm nos reclamado todo esse processo burocrático, lento, sem acesso. Nós vamos resolver isso, né, Pimentel? Com certeza. Nós vamos resolver porque temos expertise para tal. Ainda no aspecto financeiro, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul há pouco aumentou bastante as mensalidades das casas espíritas. Tem casas bastante humildes ainda que precisam de uma receita que geralmente vem dos sócios, né, ou de doações. Como é que vocês veem esse crescente dessas taxas para os centros espíritas? Um gestor, ele tem que ser um gestor. Imagine assim ao amigo que está conosco. Eu entro de prefeito na cidade e eu tenho um déficit de caixa. Então, para mim cobrir esse valor, eu aumento o IPTU até que ele cubra o valor. Isso não é gestão. Isso é um repasse direto para as dívidas ao contribuinte. Bem colocado. O que ocorreu na nossa federação foi isso. Né? Então, nós tínhamos um déficit, tá? E esse déficit foi passado para a mensalidade. Por isso que ela subiu exorbitantemente. Isso não é uma gestão eficiente. O gestor, ele precisa, dentro daquele valor que ele está recebendo, não repassar para o seu associado, mas ele fazer gestão de análise de custos, que é onde entra muito bem o trabalho do Pimentel. Então, nossa gestão fará isso, porque tem gente para fazer isso, que conhece o assunto. Tá certo. Vamos falar de um tema um pouquinho mais leve, né? A gente sabe que muitas pessoas entram no espiritismo pela dor ou pelo amor, né? Pessoa que perde o ente querido, daqui a pouco precisa de um consolo, de um esclarecimento, de uma explicação. Tem muitos jovens que têm muita curiosidade sobre o espiritismo e tem jovens ainda já dentro do movimento espírita. Né? Como é que vocês veem a questão
dos jovens que ainda não têm a maturidade que nós temos, né, de poder olhar a questão espírita mais profundamente, mas que ainda timidamente querem entrar no movimento? Cecília, eu, desde que comecei no movimento espírita, eu trabalho com a juventude espírita. Na minha região, coordenei vários eventos da área espírita, grandes eventos, né? Nós, hoje, temos um filho no estado de São Paulo, tá, que trabalha com a mocidade espírita. Tá? Então, a gente se espelhou num projeto que o estado de São Paulo, o estado de Minas, tem há muito tempo, que é a mocidade espírita. Nós tratamos muito bem os jovens dos 15 aos 21 anos, mas há uma evasão muito grande e isso observou-se nas congers agora. Quando nós coordenávamos congers, nós tínhamos um volume de jovem muito maior. Hoje nós temos um volume de jovem menor. A nossa proposta é trazer a mocidade espírita como proposta inovadora, né? Submeter a área de infância e juventude, submeter ao Conselho Federativo, da forma legal, para que sejam feitos estudos de viabilidade de nós trazermos esse projeto e implantarmos, lentamente, sem afobar, sem atropelar o processo. Bom, nós já estamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista, mas eu não queria deixar de tocar num ponto que é o que vocês acham pessoalmente, tá? Que está faltando no espiritismo do Rio Grande do Sul como um todo, brevemente, por favor. Estudar Kardec, entender Kardec, vivenciar Kardec. Nós realmente temos muita defasagem na área de capacitação do trabalhador espírita. Não é possível que um trabalhador espírita seja convidado a participar, por exemplo, de uma reunião mediúnica sem conhecimento básico das obras de Allan Kardec. Tá. Essa atenção devida das casas às obras básicas da doutrina. Isso aí é fundamental, a capacitação. Paulo? Melhorarmos fundamentalmente a fraternidade dentro do movimento espírita. Tanto que estamos reativando os caravaneiros numa nova versão. Sermos mais irmãos de verdade. Trazermos as nossas dores, discutirmos as nossas dores dentro do movimento espírita. Esse exercício da real fraternidade. É a nossa grande proposta. E a gente chega lá estudando, convivendo e principalmente numa cultura de paz, de harmonia e de solidariedade. Paulo, tu te sentes capaz e preparado para assumir a gestão de uma instituição como essa? Perfeitamente. Por quê? A gente vem dentro de uma, digamos assim, de um processo de escadinha, passando por vários setores, presidente de casa, órgão unificador, trabalhando dentro de várias comissões dentro da federação. Temos capacitação profissional da área, na área de gestão, com uma experiência larga, unindo todos esses fatores, a espiritualidade nos permitindo, tendo humildade, reconhecendo os nossos erros, porque gestão é errar, reconhecer e retomar o processo, nós nos sentimos plenamente capazes. Tá certo. Jorge também tem a sua experiência profissional que pode vir a acrescentar, né? Sim, brevemente. E atualmente também nós somos presidente da Associação dos Servidores da Justiça Federal. Tu és contador, né? Isso, a minha formação é em contabilidade. E então também nos consideramos plenamente capazes de fazer uma excelente gestão financeira na nossa federação. Certo. O Em Debate de hoje, então, fica por aqui, né? Esperamos que tenham uma boa noite e até o próximo programa.